Olá, boa tarde para vocês. Estou começando aqui uma transmissão ao vivo. Hoje a minha convidada especial é a Vivian Aguiar, ela é terapeuta floral e a gente vai fazer um bate-papo sobre florais de bar e constelação familiar. Eu vou apresentar como é que é o trabalho dela. Ela é especialista em maternidade, então ela vai falar como é que é esse trabalho feito especificamente para esse público. E também a gente vai comentar, a gente vai falar sobre como esse trabalho pode ser feito em conjunto com a constelação familiar. Então, a constelação familiar e os florais de bar atuando junto aí para o bem-estar das pessoas. Vou esperar ela entrar aqui na sala para eu poder fazer o convite e compartilhar essa transmissão com ela. A Vivian está aqui presente, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com ela. A Vivian aparece aqui para mim sem a câmera dela, eu não consigo adicionar. Vivian, quando eu clico em você, eu não consigo puxar tua câmera. É como se você tivesse sem aquela câmerazinha, sabe? Ah, agora sim. Agora vai dar. Tô adicionando ela aqui. Agora. Minha convidada hoje, para quem está chegando agora, é a Vivian Aguiar. Agora deu certo. Tudo bem, Vivian? Bem, e você? Boa Deixa eu só me tarde. conectar. Boa tarde, Vivian. Tudo bem com você? Como é que está? Tá me ouvindo? O áudio, o vídeo? Vou tirar aqui, tudo bem. Eu tô. Eu tô ouvindo um som de delay aí. Não sei se você tá com outro aparelho ligado. É, eu vou ter que buscar meu microfone, meu outro microfone, me dá um tempinho, porque senão não vou conseguir. Diga alguma Você tá coisa me novamente, por ouvindo? favor. Você Tô, tá me agora eu tô. ouvindo? Então, Eu tô te ouvindo ótima. Tá aqui o Vitor perfeito. Machado, Marcel, Karen, Florencio Barleira Neto, Giovanni Sete, Catalina Venegas, Maísa Alves. Sejam todos vocês Nossa. bem-vindos. Hoje o bate-papo aí é sobre constelação familiar, florais de Bach, sobre maternidade, sobre como é que essas duas terapias podem atuar em conjunto, né? Como pode ser uma complementar a outra, né, Vivian? A gente já Sim, falou sobre um pouquinho mais sobre constelação familiar. Eu fui convidada da Vivian na live passada, que a gente fez algumas semanas atrás, e hoje ela é a minha convidada aqui na minha página para a gente falar sobre isso. Então, primeiramente, Vivian, eu queria que você cumprimentasse as pessoas e se apresentasse, falasse um pouquinho da sua experiência, do seu trabalho aí com os florais de bar. olá, boa tarde para todos. Muito obrigada a quem pôde estar aqui presente com a gente hoje ao vivo, que é muito gostoso ter essa interação, né? Isso que a gente está buscando, na verdade, que as pessoas consigam tirar suas dúvidas, para a gente bater um papo gostoso. E obrigada pelo espaço novamente, Alice. Um prazer estar aqui com você novamente. A gente vai ver se torna isso, tem esse momento com mais frequência, né? Que é muito gostoso. E se você me permite, eu queria dedicar hoje essa nossa conversa, toda essa boa energia que vai sair daqui, que vai fluir para as mães, né? Domingo é Dia das Mães. E Sim, as mães sim. que já foram mães há muito tempo, que já são avós, as mães que sonham em ser mães, aquelas que são mães de coração, né, que adotaram pessoas que não nasceram do seu ventre especificamente. Em especial, hoje eu queria dedicar uma amiga minha que faleceu. Hoje, cumpre 12 anos do seu falecimento, ela deixou a gente, desencarnou por um motivo muito dramático, que muitas mulheres estão em risco, né, que é o câncer de mama. Ela deixou duas filhas pequenas, uma de um aninho, que cumpriu um aninho ontem, né, um dia antes do seu falecimento, e uma de dois. E o sonho dela era ser mãe, então eu queria dedicar esse momento à Elisa também, que ela está com certeza ouvindo a gente de algum lugar aí. Me acompanha, eu sinto que ela me acompanha muito. Foi uma amigona de adolescência e o sonho dela de ser mãe sempre me fez sentir muita admiração, né? Ela se esforçou muito, teve muitas dificuldades até conseguir gestar, então eu dedico isso a ela também.
Então, falando um pouquinho de mim, eu, de formação inicial, eu sou engenheira de alimentos e meu mestrado foi em probióticos. Aí a vida leva a gente para outros rumos, para outros lugares e outros mares, e nessa caminhada eu acabei, né, indo morar na Inglaterra. E eu já faço uso de florais há 21 anos, desde os meus 19 anos de idade eu uso florais. Sempre me beneficiei, sempre Mais gostei uma muito. coincidência entre nós. Eu também comecei a tomar florais com 19 anos. Veja só. Foi um médico homeopata meu de Campinas que, junto com a homeopatia, me recomendou florais. Depois, mais tarde, quando eu cheguei na casa espírita, né, eu também fui. Já me deram florais para tomar, me indicavam florais sempre. E quando eu cheguei na Inglaterra, numa das minhas visitas ao Brasil, eu fui aconselhada espiritualmente a procurar os florais de Bach, mas não dessa vez não como um tratamento, senão como uma formação, né? Claro, você já gosta, já usa há tanto tempo, seria muito legal você, quem sabe você não começa a ajudar as pessoas com isso, né? Se ajudar, ajudar a sua família. Eu falei, legal, mas assim, o Dr. Bach, para mim, ele estava na Alemanha, né? O nome é alemão, e buscando, eu vi que ele estava, na verdade, ali pertinho de mim, a 1h30 em Oxford, o Bach Center, que é Bach que eles chamam carinhosamente, né? E acabei fazendo toda a minha formação ali, com um apoio muito grande no final da minha família. Eu comecei fazendo os primeiros níveis para tratar minha família mesmo, para tratar a mim mesma, e foi aí que eu descobri as coincidências, né, nas flores, né? Quando eu fazia a formulazinha para minha família, eu falava, gente, mas a gente está com as mesmas flores, né? A gente se acha tão diferente, mas a gente acabava com as mesmas misturas de flores. Eu falava, gente, alguma coisa tem aí, né? E aí que eu fui percebendo, na verdade, por observação da minha própria experiência, na minha família, a conexão que os filhos têm com os pais, né? Eles realmente são Uhum. espelhos. E aí eu comecei a me dedicar mais a essa parte da maternidade, o que eu já trazia também de 5 anos, quando eu morei em Costa Rica, eu me dediquei muito a criança com apego, que eles chamam, né? Fazia slings, fui pró-lactância, fiz vários cursos na Liga de la Leche. Eu estou para ser voluntária, me formar, ser aceita como voluntária oficial da Liga de la Leche, né? Cada país que eu mudo eu tento e tento, parece que agora vai. E sempre trabalhando com mães, né? Depois que eu me tornei mãe, aquilo trouxe muita coisa em mim que eu não sabia que eu tinha, coisas ruins e coisas boas. E a pior frase que eu me lembro quando eu tive minha primeira filha, que não foi uma experiência muito agradável, não foi a experiência que eu sonhei em ter, vamos dizer assim, era que vai passar, vai passar. E A gente aquilo, escuta assim, muito essa entrava, frase. A gente escuta muito essa aquele, frase no puerpério, né? nossa, eu falava, não pode ser que vai passar, tem que ter algo mais para me agarrar, não pode ser que vai passar apenas, né? Porque a vida também vai passar. Entendeu? Aquele é um momento muito mágico e muito importante para a gente simplesmente esperar passar. Então eu falei, a gente tem que buscar ferramentas para trabalhar, especialmente no período gestacional, final de gestação e pós-parto, esse vínculo, essa forma da mãe conseguir não apenas sentir fome, sono, andar descabelada, sem escovar os dentes, porque é como eu me encontrava com a minha Como primeira filha, noventa e nove e por não cento das mães ficam, né, nos primeiros 45 dias, que é oficialmente o puerpério, né, que a gente sabe que é muito mais do que os 45 dias. 2 anos, 2 anos. É, Aí entra a fase dos terrible twos, né? Aí vai. A gente não sim, a vai passar, sociedade tem gente. uma pressa de colocar a mãe no modo funcional de novo, né, que então coloca assim como esse puerpério de 45 dias, que na verdade é quando ela se recupera fisicamente, entre aspas, né? Entre Mas aspas, isso. a ruptura, não só física, mas a ruptura dos outros corpos demora muito mais tempo para resolver, né? Para curar. É verdade. E foi tudo isso que veio à tona em mim, né? Eu falei, a gente precisa ter ferramentas. Então, eu fiz curso de doula, para ser doula, para acompanhar a mulher gestante. Nunca pude me formar, terminar minha formação oficial, né? Mas eu fiz até com a Ana Paula Markel, que é uma famosa aí. E adorei o curso, foi antes do meu segundo parto. E tive um segundo parto maravilhoso. E o que foi mais maravilhoso foi que eu soube onde encontrar ferramentas para me empoderar, para fazer o que eu gostaria, seguir meu coração, né? Que a gente está sempre esperando um remedinho mágico que cai nas nossas mãos e resolva todos os nossos problemas, né? E Uhum. não é assim.
né? Isso é o que eu tenho nesse momento. O que eu posso fazer com isso? Ok, posso buscar ajuda aqui, posso buscar ajuda ali. E os florais, para mim, foram essenciais nesse momento, né? Florais, terapias, constelação, etc, etc. E a gente tem que se valer disso para poder viver uma maternidade plena. A gente não tem que só sofrer, a gente não tem que só ficar descabelada, né? Ou fingir que está tudo bem. Porque existe todo um tabu em relação à maternidade, de que você tem que estar sempre, né, como se estivesse num comercial de margarina, feliz porque você recebeu o maior bem da sua vida, que é um filho, e que isso é plena verdade, mas ninguém fala do lado B dessa experiência, né? Que é uma Essa experiência, dualidade. essa dualidade, todo mundo fica, talvez com vergonha, existe um tabu de falar do lado escuro da maternidade, o lado pesado e denso. Exato. É como se a mulher não tivesse direito de vivenciar essas dores, porque ela tem que estar super feliz de receber a nova vida nos seus braços, né? Que só chora, que só faz cocô, que não deixa você dormir. Ou seja, é uma dualidade muito grande e as mães realmente têm problema de falar hoje. Até hoje eu tenho esses dias, né? Não sei se alguém não tem, mas hoje eu não quero ser mãe. Tem um dia que a gente fala, hoje eu não quero, só hoje. Porque é muito demandante, né? A gente chega, Uhum. tem um limite de dar. Se a gente não tem pra gente, como a gente vai dar? Não existe, não tem A como mulher, isso ela tem que estar acontecer. muito bem para ela poder servir o filho, para ela poder se doar, né? Eu E aí gosto entra a porque rede o de apoio, nome, né? exato. E ela precisa, não é à toa que quando você está no avião e você recebe as instruções da aeromoça, né, de segurança de voo, para que você primeiro coloque a máscara em você e depois coloque no seu filho, ou na criança que está do seu lado. Porque o adulto precisa estar bem, precisa estar centrado, precisa estar equilibrado, precisa estar dando conta para poder ajudar os menores descapacitados, né, que são as crianças que não estão conseguindo, não podem se salvar sozinhas. E eu acho bem legal você dizer para as pessoas, né, eu gosto, a tua página, você tem uma página no Facebook, eu gosto do nome da sua página, Equilíbrio e Empoderamento Materno, porque a mulher precisa realmente não só se equilibrar nesse turbilhão de emoções, mas se empoderar também, né? Então, sua página é isso, né? @equilíbrio, empoderamento materno. Como é que é o nome, né? Para as pessoas acharem a tua página e curtir no teu O Face. Facebook é @equilíbrio materno, que não cabia, ia ficar muito longo, eu falei, vamos encurtar um pouquinho, né? Ok. Então, é muito legal essa experiência, né? Você estava indo por um caminho e a vida, as suas, quer dizer, você tirou, pegou da sua experiência de vida, de algo que foi muito importante, muito transformador para você, e que você conseguiu se transformar, você conseguiu apoio com essas ferramentas, terapêuticas, e com base no que você conseguiu se transformar, você hoje ajuda outras mulheres que passam pela mesma experiência. É muito bacana isso. Eu sei que você Essa é a apoia ideia. muito as mães, né? Tanto no pré-parto, durante a gestação inteira, durante o período do parto, que é um período. Cada fase da maternidade exige muito da mulher e de maneiras muito diferentes, né? Tanto a gestação quanto o parto, que as mulheres se preocupam muito com a gestação e com o parto e esquecem de se preparar para o pós-parto, né? Eu sei que você ajuda muito as mulheres no pós-parto. Eu também tive muita ajuda da Vivian, tanto nessa fase do início da minha gestação, que foi complicadinha, eu tive sintomas de depressão no início da gestação. Os 3 primeiros meses foram muito difíceis para mim, e graças a Deus a Vivian apareceu na minha vida e eu tive um fim de gestação maravilhoso, graças a Deus. E também estou tendo apoio aí dela com os florais para o período do puerpério, que não é moleza, gente. Não dá para florear, não vamos dourar a pílula, porque é dureza mesmo. Mesmo quando tudo sai conforme o planejado, tudo bonitinho, já é difícil. E quando você lida com É. imprevistos, né? Quando você lida com coisas difíceis que você não estava preparada para enfrentar, daí você precisa de apoio terapêutico, sem dúvida. E graças a Deus, eu sou terapeuta e não é porque a gente é terapeuta que a gente não precisa também de terapia, né? E eu sempre recorro, os florais, como disse para a Vivian, são meus companheiros desde os 19 anos de idade. Então, sempre em momentos chave da minha vida, eu tive muita sustentação dos florais. Eu sou uma defensora, uma propagadora dessa terapia maravilhosa. Uso para mim, recorrente, e recomendo para os meus clientes de constelação familiar também como uma terapia complementar.
Eu queria que você comentasse um pouco agora, eu sei que você atende muitas mães nessas todos esses períodos, mas não só as mães, né? Porque como as mães têm esse peso sobre as costas delas de que elas têm que ser o sustento do lar, né? O equilíbrio, o ponto de equilíbrio do lar. Então, é muita coisa para em cima da mãe. E ela precisa também dividir uma série de responsabilidades com o maridão lá. E eu queria saber, eu sei que você também atende aí os maridões, saber como é que é esse processo aí. Começa primeiro com as mães, depois elas indicam os maridos, ou os maridos procuram você primeiro, como é que funciona? Se a mãe tá grávida, é um pouquinho mais fácil trazer o marido, se ele quiser. Eu sempre digo, não traga ninguém forçado, não atendo ninguém forçado, porque eu sempre pergunto no início da consulta, por que você está aqui? Porque minha mulher me mandou, eu não aceito. Não Porque é funciona um mesmo. processo de autodescobrimento, né? Tem que partir dele, porque senão não vai funcionar, ele não vai tomar o floral, alguma coisa vai acontecer, entendeu? Então tem que partir dele. Por isso que eu faço muitos vídeos para informar as pessoas, porque a informação é tudo, né? E tem gente que tem medo, a gente tem o lance da confidencialidade. Então, ainda que a mãe sempre chega buscando, no meu caso, a maioria das vezes, ou ela estava num período gestacional para o parto, ou ela já tinha uma criança e estava buscando para a criança. E aí, como eu já disse que eu observei na minha própria família, que não adianta cuidar da criança que está se portando mal, que não está dormindo, se não cuidar da mãe. Mais que o pai, ela está muito ligada à mãe, né? A não ser em casos excepcionais. Uhum. Mas aí a gente vai buscar. Então eu trato sempre a criança e a mãe. Aí a gente vê que tem muitas coisinhas ali que não estão batendo, né? Para a mãe também tem muitos ressentimentos, muitas coisas que ficaram não esclarecidas, às vezes com o companheiro, muitas vezes com o próprio parto que ela teve. Então a gente trata isso em conjunto. Quando a mãe fala assim, eu gostaria muito de perguntar se meu marido gostaria de fazer, ou gostaríamos de fazer uma terapia familiar, ainda que a terapia seja familiar para toda a família, todos os indivíduos são tratados separadamente. E todos têm o seu grau de confidencialidade, a não ser que tenha menor de 18 anos, né? Aí eu tenho o direito de conversar com o pai e com a mãe sobre alguns assuntos que eu encontro relevante, né? No caso de adolescentes, por exemplo, que eu atendia, a gente tinha uma conversa, não vou entregar tudo, né? Porque senão a gente perde a confiança também. Mas Uhum. pontos mais relevantes da conversa a gente acaba abrindo para ver como que a dinâmica da família pode ser melhorada. Então, sim, acontece de os maridos chegarem, procurarem, e a preferência deles era por WhatsApp, né? Porque a gente faz conversas por Skype, assim, ao vivo, por WhatsApp, por Você e-mail, tem tem clientes, vários tipos. A Vivian atende online também, e tem clientes aí espalhados por vários países, que você já morou em vários países, É, né, Vivian? Tem muitos clientes 7 até brasileiros agora. do Brasil, que moram no Brasil e brasileiros espalhados também por vários outros países, né? E agora você acabou de se mudar para os Estados Unidos, você ainda está regularizando aí essa questão de visto e tudo, por enquanto você não está Isso. atendendo, né? Não, por Espero que enquanto eu tô possa só logo, de porque vai ter mãe. muito cliente agora. Nossa, eu tenho muita gente Deixa eu que dar me um beijo. procura, A porque, Iraísa está fulano aqui de tal, né? assistindo. Beijo, Iraísa, seja bem-vinda. Quem quiser mandar pergunta aqui, a gente vai ler e tentar responder para vocês aqui ao vivo. Aproveitem aqui, se vocês tiverem dúvida, mandem que a gente vai respondendo na medida do possível. Então, você Isso. estava Então, falando dos finalizando a parte maridos, do que eles marido, preferem o WhatsApp, né? preferem por mensagens, Mensagem. né? Então fica um pouco mais demorado, porque eu preciso escutar e preciso perguntar, e ele precisa ter o tempo para escutar e responder, né? É um pouco mais longa a consulta, mas os resultados acabam sendo os mesmos e impressionantemente muito bons, né? Porque tem maridos que conseguem se abrir de, assim, que a esposa vem e traz uma figura do marido. Isso é super interessante. Meu marido é assim, 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 né? Ela pinta o que ela vê, né? O Uhum. que ela consegue ver naquele momento. E na hora que eu falo com o marido, eu falo, nossa, né? Eu não falo nada para ele, mas já tenho aquele pré-conceito, até que eu não gosto muito, né? De ter aquela pré-concepção que vem pela esposa, mas eu me ponho de uma maneira muito aberta e dá para ver que não é bem assim, né? É diferente. Ele tem o lado dele, tem as dores dele, né? O que ele Uhum. transparece é uma coisa, mas o que ele está sentindo é outra. Né? Existe uma dor ali. E muitas vezes as flores dos casais também são parecidas. Super interessante Sim, notar porque estão isso. tudo emaranhado, né? Tá tudo na Tá mesma tudo emaranhado. ressonância.
Aqui em casa a gente tem umas 8, 9 florzinhas que vai trocando assim, sabe? Uma hora é essa, uma hora é aquela, e vai rodando na família até sair daquele casulo, né? Que são por camadinhas que os florais atuam. Mas os Uhum. maridos, eles têm muita abertura a isso, eu até fiquei muito impressionada. O meu marido, vou dar aqui o braço a torcer, porque ele era cético, totalmente cético, ele é totalmente científico, né? Imagina, uma pessoa que é apegada na Geralmente, ciência, assim. geralmente esse é o arquétipo do marido, né? Eles Então, ficam com o pezinho atrás com relação à terapia, mas quando vê que funciona na mulher, vê que traz uma transformação, daí sim, eles, opa, peraí, tô curioso, que acho que vou experimentar aí. exatamente. Eu não forcei nada, eu comecei a fazer o curso, né? Eu banquei o curso, porque tem um investimento, né? Aí não é barato, a gente tem que ficar fora, é um investimento que a gente faz de tempo, de dinheiro, de tudo. E eu não tinha, o terceiro nível é muito caro, eu falei assim, acho que eu vou ter que parar, mas por enquanto dá para fazer com a família. E ele começou a tomar nesse meio tempo, nesse ano que eu estava fazendo minha formação, e disse: não, vai lá, porque funciona, o negócio funciona, vai lá, termina o curso, eu te apoio. Então, ele que me apoiou financeiramente, emocionalmente, tudo para eu terminar, né? E apoiou com as crianças também, que teve que ficar vários dias em casa com elas. Ele tirou Uhum. férias de trabalho. Foi assim um apoio que eu não esperava, foi uma surpresa para mim. E até hoje, né, ele fala: nossa, meu floral tá acabando, eu vou precisar de outro. E aí a gente tem que ter aquela conversa, né? Porque não pode ser só da minha observação. Mas Olha realmente eu só, fiquei Paula impressionada. Abas, querida, que bom que você está aqui. Tô vendo várias mães, amigas minhas aqui, que acabaram de ser mãe, ou são mães recentes, estão chegando, fiquem aqui que vocês vão curtir aí o conteúdo hoje, falando de maternidade, falando de puerpério, de gestação, de crianças, de família, né? Como que os florais aí podem ajudar, como que a constelação também pode ajudar. Que bom que vocês estão aqui. É, falando aí do teu maridão, que Deus deu o braço a torcer porque viu que funciona, explica aí para as pessoas que nunca tomaram floral, de forma resumida, o que é o floral, do que ele é feito, porque você olha lá nos componentes e você não vê nada, não é feito de nada, parece que é de vento, né? Então eu tento explicar para as pessoas e tudo, que é tudo no nível vibracional, mas tento explicar aí como é que é, do que é feito e como que o floral atua, né, no nosso inconsciente, no nossos sentimentos, no nosso comportamento. Então, esse é um estoque dos florais, tá? Os florais, eles chamam florais, mas existem 3 arvorezinhas aí presentes no sistema, que são 38 essências, tá? Não contém partes da planta. Foi um método, na verdade, foi um sistema descoberto, não foi desenvolvido, porque ele foi descoberto na natureza, né? Já estava criado, ele simplesmente descobriu, pelo Dr. Bach, né? Edward Bach, que foi um inglês que se formou em Cambridge, na universidade, era médico, e já na universidade diz que ele era meio esquisitinho, ele se importava mais com os pacientes do que com a doença. Olha que interessante, né? Depois, ao longo da sua formação, ele acabou se mudando para Londres. Na Universidade de Londres, ele conheceu o Dr. Hahnemann, da homeopatia, que são coisas diferentes, mas tem mais ou menos a mesma ideia, né? Que é buscar na natureza a cura para os nossos males. A homeopatia funciona com o que é similar, né? Se você tem alguma doença no fígado, você toma alguma coisa para estimular aquilo em quantidades muito pequenas, né? É uma explicação bem bruta aqui minha, tá? Porque eu não sou homeopata, mas já usei muito homeopatia também. E aquilo, de acordo com o conhecimento e com os estudos, né, vai te estimular a seu corpo, que seu corpo produza e se recupere através do similar. Os florais, eles trabalham na parte emocional, nada físico, são vibracionais. A extração é feita das flores e das árvores, ou por fervura, ou por exposição ao sol. Tá? Isso tudo tem lá na casa do Dr. Bach. Eu tive a honra de fazer toda a minha formação lá naquele lugar maravilhoso. Tem um jardim e são todas flores silvestres. Né? Ele foi buscando e testando nele mesmo, testando nos pacientes. Ele atendia os pacientes por cartas, eles escreviam: estou me sentindo assim, assim. Ele mandava os florais. Foi um trabalho de anos, foi O de uma vida WhatsApp das inteira. antigas, né? Exatamente, as cartas, né? Tem muitos registros dele ali, tem muitos experimentos, né? O que funciona, a dosagem, foi tudo feito ali. Em 1936, quando ele desencarnou, ele deixou o sistema pronto pra gente. E desde então é utilizado, né? Tem pessoas que tomam conta. São só 38 flores, mas dá para tudo? Dá. Porque Dr. Bach pensou em tudo, né? Como age na parte vibracional, uma florzinha cuida de muitas coisas.
né? Por exemplo, para medos que nós sabemos quais são: medo de escuro, medo do parto, medo de se abrir, medo de andar de ônibus, medo de avião, medo de dentista, medo de morrer. A gente tem o mímulos, quando a gente sabe o tipo de medo que tem. Então não precisa um para cada um, né, dos medos, é um geral. E ele atua no nosso campo energético, porque o Dr. Bach acreditava, Hipócrates já acreditava nisso há 2000 anos, já se falava disso, né? A Dr. Bach, e vieram outras pessoas que trabalharam com flores mais recentemente, que se o nosso campo energético estiver fora de balanço, né, ele vai causar problema no nosso físico. É como se você imaginasse uma carapaça à sua volta, bem bonitinha, fechadinha, iluminada. Essa carapaça é mantida pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, né? Estados mentais e personalidades, tudo que o floral trabalha. Quando isso está fora de balanço, quando você tem uma briga, isso sai de balanço, né? É como um carro, né? Que não está alinhado. E isso se torna muito frequente com estresse, né? Tensão, medos, ansiedades, por exemplo, abrem brechas. Eu sou uma pessoa muito visual, então eu encontro essas, não que isso esteja em nenhum livro nem nada, isso é coisa minha, né, da minha imaginação, assim, para eu entender, para poder passar para as pessoas. E essas brechas, né, é onde começam os problemas, no estômago, no centro aqui do chakra do estomacal, uma úlcera, né, aí chega no físico. Aí quando chega no físico, a gente vai procurar um médico, né, e que resolve também, a gente vai tomar umas pastilhas, vai tratar o sintoma. A gente volta para sintoma. casa, tem o mesmo estresse, tem o mesmo tipo de problema e vai voltar a ter o mesmo tipo de doença, né? Por causa dessa vulnerabilidade das nossas emoções, nosso campo energético. Então, os florais, eles são excelentes terapias complementares por causa disso. Né? Porque você trabalha a parte física, que já foi afetada, não deixem de ver o médico, jamais. Isso eu tenho muito claro que eu mando um documento para o cliente, né, na declaração do terapeuta, que não deve parar nenhum tratamento em que ele esteja em processo nesse momento, que deve conversar com o médico a respeito disso, o médico vai dar risada da sua cara, tá, florais, ele vai falar. Mas funciona, né? Não precisa acreditar em florais. Eles acreditam tá, em efeito placebo, geralmente, né? Aí eu falo, doutor, mas o bebê toma e fica bem, as plantas e os animais, Os animais, eles não sabem que estão a tomando. minha gatinha toma floral como a dona, desde que a minha gata se chama Sophie, eu tenho ela já há 7 anos, e ela já tomou muito floral. Quando eu migrei aqui para o Chile, e eu precisei trazer ela no avião, e ela, tadinha, mal saía de casa, né, para nada, porque cachorro você leva para passear todo, gato era uma gata de apartamento, quase nunca saía. Eu falei, gente, eu vou levar ela para o aeroporto, ela vai entrar no avião, ela vai pegar a diferença de pressão e tudo. É muita mudança. Eu comecei a dar, um mês antes da viagem, um floral específico para animais, porque é uma outra linha específica para animais, para trabalhar o estresse. E ela viajou super tranquila no voo, super, não ficou miando, não deu trabalho, passou um pouquinho mal na hora do avião, na hora da diferença de pressão, como os bebês também, né, acabam chorando um pouquinho nessa hora, porque dói o ouvido, às vezes enjoa um pouco, mas ela ficou super tranquila, foram 10 horas entre trâmite de aeroporto, avião e tudo, e ela ficou super zen, assim. Todo mundo vinha, as aeromoças, virou xodó das aeromoças que vinham falar com ela ficou, até abrir a caixinha, ela ficou sentada no meu lado no avião e ficou super tranquila. Então, funciona até, sim, com os animais. É muito impressionante o resultado. Muito impressionante, exatamente essa palavra. Porque a gente ainda duvida, sabe? A gente fala, nossa, funcionou. É porque funciona, gente. Nós não temos no momento ferramentas que acessem o modo de ação disso ainda. Mas elas vão chegar, não tenham pressa, né? Vão chegar. Ok. Eu queria que você comentasse, porque recentemente, tanto a constelação familiar quanto os florais de Bach foram incluídas naquela nova lista das 10 terapias integrativas e complementares do Sistema Único de Saúde, né, pelo Ministério da Saúde do Brasil. Eu queria que você comentasse isso, né, a importância de um órgão governamental reconhecer a eficácia dessas terapias no atendimento, né, gratuito aí para a população, incluindo ela como terapias complementares, né, integrativas, e que você falasse também como que as duas técnicas, né, pela tua experiência, podem atuar em conjunto também.
Então, eu acho que nessa parte eu sou bem patriota. O Brasil está de parabéns. Nós somos um país aberto, que planta nasce. Eu morei na Inglaterra, o Dr. Bate foi da Inglaterra, ninguém conhece florais de Bach lá. No Brasil a Jura? gente tem um em cada esquina, juro. Eu falei para eles, vocês estão fazendo um mau trabalho aqui. É como o espiritismo que nasceu na França, ninguém é espírita, né? Tudo no Brasil. O que a gente planta no Brasil nasce, gente. É impressionante. Então a gente tem ainda, a gente tem que se valer de algumas coisas, né? Que a gente tem de positivo. Então essa é uma delas. Nós somos um povo aberto às mudanças, aberto ao novo. E com certeza isso de ser reconhecido, né? Tem um passo muito grande aí, porque na maioria dos países as farmacêuticas ainda não deixaram isso acontecer. Não é do interesse de nenhuma farmacêutica que as pessoas Uhum. se curem. Por que que eu vou curar se eu posso tratar? Se todos os meses eu Por posso que ir que lá eu e vou tomar uma prevenir uma aspirina? doença se eu posso tratar e lucrar com a doença, né? Exato. É a É ambição horrível desmedida dizer do ser isso, humano, mas é a verdade. infelizmente. As farmacêuticas têm seu lado muito bom, né? A ciência e os fármacos que ajudam a manter a vida, a salvar vidas, mas a parte capitalista ainda é muito dura. Né? Eu vejo isso aqui, a parte de farmácia dos supermercados aqui é enorme. E o tanto de pessoas que tomam coisas por dia, assim, eu fui ao médico aqui, ele perguntou, você toma alguma coisa? Eu falei, só florais. Aí ele nem sabia o que era, dei uma explicadinha, já aproveito e Você dou virou uma ET para entradinha. ele, né, Vivian? Mas assim, nada, eu falei nada, nem pílula, É, nos nada. Estados Não Unidos tomo é nada muito que eu não preciso impressionante. tomar, né? As pessoas tomam pastilhas como se fossem comida, né? Tem no supermercado uma seção gigantesca de remédios, que Gigantesca. são aqueles remédios que Nossa. você pode pegar da prateleira e se automedicar, que não são de uso controlado, né? Mas tem muito remédio. E o americano, Muito. a indústria é é só você ligar a TV, né, aí nos Estados Unidos para você ver a quantidade. Eu fiquei muito impressionado com isso, porque não tem isso no Brasil nem no Chile. A quantidade de comerciais, de publicidade na É, TV de medicamento. medicamento, é verdade. Eu também É uma fiquei tristeza, né? apavorada quando eu vi. Falei, gente do céu, né? E conversando com pessoas que têm filhas que já vão ter problema de tiroide, por exemplo, uma amiga minha que, de família, minha família tem. Falei, você já procurou uma constelação familiar, né? De repente tem alguma coisa aí bloqueando, né? Esse chakra na família. Eu acredito muito nisso, eu já vi isso acontecer, essas liberações, para liberar sua filha desse caminho, né? E tem gente que fala, não, o que é isso, né? Não sei o que é. Então eu tô meio que pioneira aqui na área que eu tô, que ninguém conhece nada. Eu falei, a gente vai ter que fazer inglês também, vou ter que educar essas pessoas a mostrar que existem outras ferramentas, né? Então, isso, e de prevenção, né? A gente procurar essa ajuda quando a gente começa a se sentir mal. Nossa, eu tô muito triste ultimamente, porque se sentir triste é normal. Né? Sentir triste muito seguido já não é. Quando algo afeta a sua qualidade diária de vida, é quando a gente tem que ficar alerta. Mas para isso, a gente precisa prestar atenção na gente, se olhar para dentro, né? Porque a gente não faz, a gente está na correria do dia a dia, assim, e muita gente só para quando está sangrando, literalmente, né? Nossa, agora eu preciso ir ao médico, que já não tem mais como nem andar, né? Preciso ir. Então, se a gente conseguisse se olhar um pouquinho mais, prestar atenção nos meus sentimentos, aceitar esses sentimentos como normais, né? A raiva. Quem aqui nunca sentiu raiva? A gente trabalha para não sentir raiva de uma maneira negativa e o tempo todo, né? Porque isso afeta a nossa qualidade de vida. Mas todo mundo vai sentir raiva ainda. Ninguém ainda se tornou Madre Teresa, né? Eu falo, a gente está no caminho, mas a gente não se tornou ainda isso. Nem vai se tornar nessa vida, talvez. Mas é pouco a pouco que a gente aprende a se olhar. E o sistema público trazer isso, né, como abrir essa aceitação, abrir esse espaço, eu acho fantástico. Tem mesmo, as pessoas já, pelo menos vão escutar falar, mas tá, já foi aprovado pelo sistema de saúde. Ok, então é algo que funciona, né? Pelo Mas menos você isso. veja, né, que foi só isso ser aprovado que o Conselho de Medicina já publicou nota criticando a postura do governo, porque dizem. Ah, Você chegou a ler sobre isso? não li, não li, não Então, acompanhei. o Conselho de Medicina criticou o governo porque falam que não tem experiência, não tem estudo suficiente para mostrar a eficácia dessas terapias. E que nada substitui a medicina e que as pessoas não podem exercer isso porque não são médicos. Na Nossa. verdade, a gente não exerce medicina, né? A gente justamente são terapias complementares. A gente jamais vai, né? Mesmo a acupuntura também está nessa lista, né, dessas terapias. Uhum. Quem
faz acupuntura, não precisa necessariamente ser médico, mas os médicos querem puxar isso para eles, né? Que só eles possam Olha, fazer. Então, é justamente, tem uma mentalidade ainda de que precisamos medo, né, da curar, concorrência, medo de perder dinheiro de alguma forma, não é? De perder o e muito controle. foco na doença, né? No foco no tratamento do sintoma, né? Muito foco no sintoma. A gente, na constelação, a gente não, a gente coloca o sintoma e ele sempre está conectado a algum acontecimento que gerou alguma emoção, algum trauma, algum bloqueio emocional, né? Então, é sempre assim, quando a gente constela desde câncer até algum problema crônico, é, como você falou de tireoide, a gente coloca a gente configura o sistema familiar, coloca um representante para a doença ou para o sintoma, e essa doença ou esse sintoma sempre olha para alguém, para alguma relação, para alguma coisa que precisa ser curada no nível emocional. Às vezes na própria geração, às vezes em gerações anteriores. Como, e isso vai muito isso de encontro com a própria tua explicação, né, que você falou, para chegar no físico é porque primeiro o corpo emocional e o corpo vibracional já estavam doentes, né? O campo psíquico, a mente da pessoa, o padrão de pensamento e emoção já estavam desequilibrados, né, fora do alinhamento, para poder daí manifestar no físico. Quando chegou no físico é porque aquele problema já não estava sendo resolvido de outras formas, né? Não pôde ser olhado, né, de onde Não pode ser estava. olhado. Sim. E É, e como a que é complemento, essa tua experiência de você? Eu sei que você recomenda muito, assim como eu, né? Como você recomenda muito para os seus clientes o uso de constelação. Como que você tem sido a sua experiência com esse complemento das duas técnicas? então, quando a pessoa chega, né, e nunca constelou, ou já constelou algumas vezes, a gente pode trabalhar, às vezes ela vem com dúvida no tema, né, o que eu constelaria, e aí tem alguns florais que ajudam nas dúvidas, na falta de autoestima, por exemplo, às vezes a pessoa tem medo de se expor, ou não tem autoconfiança, né, e tem florais para isso, e depois, né, às vezes pode aparecer muita culpa, podem aparecer alguns ressentimentos, que tudo isso a gente sabe que vai ser desenosado e trabalhado, né? Porque eu me corrija se eu estou errada, mas quando a gente constela é como jogar uma pedrinha na água, né? Aquilo vai reverberar. E isso toma um Exato, tempo, né? Para essa energia ir limpando, digamos assim, o meu sistema. exatamente. Eu falei que eu sou muito visual, né? Eu preciso. Adorei Eu a preciso. metáfora. Adorei. E, então isso leva um tempo, né? Até chegar onde tem que chegar. Então não adianta a gente constelar toda semana o mesmo tema para ver se vai sarar mais rápido. Não é assim. Né? A gente Exato. tem um tempo para dar, e nisso os florais ajudam para a pessoa, às vezes está muito ansiosa, mas não sentir nada ainda, mas não aconteceu nada ainda, então vamos abaixar um pouquinho, né? A gente usa um pouquinho de aspen, usa um pouquinho de willow quando tem muito ressentimento, e vai se complementando, né? O que a pessoa for trazendo. E claro, lembrando sempre que é uma terapia que ao longo, né? Se eu for uma boa terapeuta, isso eu digo sempre. Primeiro, uma boa terapeuta, ela tem terapeutas para ela também. E segundo, a gente, nos florais, o Dr. Bach, ele criou esse sistema de autoajuda. Né? Então, a minha função também como terapeuta é educar. Para daqui a alguns anos, a minha intenção não é manter ninguém para o meu cliente por muitos anos. Vai falar, eu sou cliente da Vivian há 15 anos. Com raras exceções, as pessoas que têm uma tendência a ser dependentes, se isso é bem trabalhado, a pessoa já consegue se tratar sozinha. Né? Uhum. Essa é a ideia. Então, a ideia é que a pessoa caminhe com suas próprias pernas, escolha seus horáriozinhos, nesse processo de autoconhecimento. E é muito gostoso acompanhar isso acontecendo, né? Eu vejo com as minhas filhas, às vezes elas mesmas vêm aqui, mexem na minha caixinha, que eu tô com a minha caixinha aqui, falam, ah, mãe, acho que hoje, para que é esse? Acho que hoje eu tô meio assim, que a gente faz umas garrafinhas pro dia, às vezes, né? E é isso, vai devagarzinho, vai se conhecendo, se tocando, né? Se permitindo coisas novas, se permitindo ser um pouco mais aberto para o que não é tão bom, porque às vezes a gente acha que só tem que receber as coisas boas, né? Enfim, mas acho que sai um pouco do tema, né? Mas é isso. Não, mas é isso que você falou, até gostaria de complementar. Tem muitas clientes que vêm para mim com vários temas também, em dúvida. Ai, qual que eu constelo? Eu tô cheia de problema, não sei o que que eu pego primeiro. A pessoa acha que em uma sessão vai conseguir trabalhar todos esses temas. Eu digo não. Né? Com constelação, a gente é minimalista. A gente vai em um problema. Às vezes a pessoa vem para constelar um problema financeiro e na constelação surge o outro problema que é mais
urgente e mais importante para aquele momento. E que muitas vezes até está como pano de fundo daquele problema financeiro. Mas a gente trata um tema por vez. Eu falei, não se preocupe que na hora o tema vem, o tema aparece. Mas sim, é importante ela já chegar muito decidida porque ela quer trabalhar, porque o comprometimento do cliente é outro. Quando ele já vem, não, hoje eu quero, o que para mim está incomodando mais? É a minha relação com meu filho? Ou é a minha questão de saúde? Ela vai definir aquilo que está doendo mais naquele momento. Então ela já chega com outro comprometimento. E eu costumo, na minha experiência, assim, né, recomendar bastante floral, quando eu vejo que o cliente ainda não tem, ele é muito racional e ele não consegue ter a abertura emocional, às vezes, para sanar, para curar um conflito familiar, por exemplo. Quando tem muita mágoa, então tem essa dificuldade de ter essa abertura emocional, abrir o coração por uma reconciliação. Sabe que o quanto que onde está o ponto de dor, onde ficou parte da alma da pessoa travada, em algum episódio da infância, algum trauma, sabe que o caminho emocional que ela precisa fazer, mas ela não consegue percorrer esse caminho emocional durante a sessão. Então, eu recomendo que ela, inclusive para poder até acelerar, às vezes a pessoa fica muito no mental, olha, eu sei que eu tenho que ter gratidão pelo meu pai ou pela minha mãe, apesar de ele não ter me criado ou não ter me reconhecido, eu sei que eu preciso tomar a vida plenamente que veio do pai e da mãe, né, com gratidão, mas eu tenho ainda ressentimento, eu tenho dificuldade de fazer isso porque ainda a pessoa está muito no mental. Daí eu recomendo que a pessoa trabalhe com os florais para ir trabalhando no nível sutil, né, das vibrações, do pensamento, mais sutil, né, no nível emocional, e que ela consiga percorrer mais fácil e mais rápido esse caminho da reconciliação. Fantástico. Agora que você tocou nesse tema, vamos trazer um aqui também que ficou da semana passada, que foi que as pessoas estavam perguntando, né? Que ficou muito claro, eu acho, que uma mãe pode considerar um filho. Aí eles estão perguntando, mas se eu tenho um primo com problema, tenho meu tio com problema, meu pai com problema toda a família tem, né? Não seríamos chamados família, eu acho. Mas como se faz a constelação? A pessoa pode constelar por outro ser da família, que não é filho? Explica pra gente um Não, não pouquinho pode. disso. Você só pode constelar aquele problema que é seu, o seu próprio problema, né? E E a isso gente já vai tem afetar muitos problemas, né? Se a gente ficar querendo resolver o problema dos outros, a gente frequentemente quem quer resolver o problema dos outros é porque não quer resolver o próprio problema. Né? mais Ou é fácil, né? aquele bom samaritano, né, que quer ajudar, que quer muito ajudar e acaba prejudicando o destino do outro, né? Porque quando, Uhum. na verdade, você quer ajudar muito o outro, você não está confiando na capacidade que o outro tem de resolver os próprios problemas. Na verdade, é uma presunção você querer ajudar o outro, é que você se sente superior, né? Olha, eu tô bem, sou superior, ele pobrezinho tá ali com dificuldade, eu vou ajudar. Então, é uma presunção, é uma falta de fé de que o outro pode também buscar a própria Nossa, cura. E é uma já falta são de 4 florais aí que você falou, é, dependendo do motivo, olha só. e é uma falta de respeito pelo destino do outro, porque às vezes aquela pessoa precisa passar por aquele sofrimento, por aquela experiência. Ela precisa se transformar e abandonar Por algo, né? É aquela. um processo da pessoa. Então também é uma falta de confiança nas próprias leis da vida, né? De que a pessoa precisa passar por aquilo mesmo. Então você tem que ver por que Maravilhoso. você quer ajudar, por que você quer constelar o problema do outro. Então eu sempre falo assim, né? O que está por trás disso, a sua vontade de ajudar? E daí também É. tem um monte de. Dá para você também constelar isso, porque é aquela pessoa que adora ficar ajudando os outros, né? Tem a Century, maneira o certa de floralzinho é ajudar. Century. Faz de tudo para os outros, mas não faz nada para si mesmo. Não sabe falar É. não e por aí vai, né? Uma personalidade E muito tem sempre a boa. maneira certa de ajudar, né? A melhor maneira de ajudar é ajudar o outro a se ajudar. Eu sempre Essa digo ajuda. isso. É ajudar o outro a se ajudar. Então você vai lá, fala para aquele primo que está com problema, para aquela tia e fala: olha, conheço uma técnica muito interessante que pode ajudar no seu problema, que se chama constelação familiar. Ou eu tenho, por experiência própria, eu conheço a terapia floral que me ajudou muito meu vizinho, minha mãe, meu filho. Então eu sei que se você procurar, pode te ajudar também. Posso te recomendar o nome de um terapeuta, de uma terapeuta. Mas quem tem que ir é a pessoa.
Você pode ajudar sim, recomendando, indicando. Mas quem tem que ir pelas próprias pernas é a pessoa que tem o próprio problema, Sempre né? a pessoa. A exceção, que é como você me falou, né? Mães podem constelar filho e avós podem constelar neto, ou avós, né? O pai E a pode hierarquia. constelar filho. É pela hierarquia. Tirando esses dois casos assim, né, não pode, né? Porque a gente está Eu não vejo minha avó interferindo no destino constelando, do não, outro. mas bom saber. E é muito interessante, como eu mesmo falei na outra live, que quem não estava aqui para ver, né? Quem Uhum. geralmente vem para constelar um problema do filho, e você vê isso nos florais também, né, Vivian? Quem muitas vezes vem É. para constelar um problema do filho, às vezes o filho está com problema de gagueira, filho Uhum. pequeno não, ou Olha. não está falando, ou tem problema de déficit de atenção, que é muito comum Uhum. hoje. Um excesso de Uhum. diagnóstico de déficit de atenção, com muitas crianças sendo É. medicadas, né? De forma Hum. desnecessária. É uma precipitação no Hiperatividade, né? diagnóstico. Nossa. Hiperatividade, ou a criança está com problema, enfim, de bullying, de comportamento na escola, ou algum problema alimentar, né? Uhum. Então, a mãe vem constelar o filho e como o filho está muito emaranhado com a mãe, está em simbiose, tá, tem esse vínculo simbiótico com a mãe, né? Quando você vai fazer a constelação, quase sempre o problema, a raiz do problema está na mãe ou no casal, ou na relação homem e mulher dos pais. Mágico, maravilhoso isso, né? Olha a Imagina, ia Paula medicar o falando, filho, olha, né? o meu não consegue falar, diagnosticado com autismo. Olha que sérios, né? Tem que tomar muito cuidado com também assim esse diagnóstico precipitado. Tem que ver, será que é autismo mesmo? Coloque um ponto de interrogação, né? Não Isso. tome isso como um rótulo. Será que é mesmo? Ou é uma É. dificuldade para falar momentânea? Eu já vi Uhum. constelações surpreendentes que tratam justamente dessa questão de distúrbios na fala. Autismo ou gagueira, criança que não fala. Então, tem panos de fundo sistêmicos aí por trás, né? Eu já vi constelações muito bonitas, né, aí tratando desse assunto. Se você É um quiser medo, né, depois, de estar, o eu autista geralmente ele recomendo, tem medo de Paula, que você interagir. faça a constelação do seu, porque o filho da Paula é bem pequenininho, né? É Hum. bem pequenininho o filho dela. Então, eu recomendo, Paula, que se você puder fazer uma constelação familiar para o seu filho e mostrar qual que é a conexão sistêmica disso. Hum. A Paula falando, eu nunca Fantástico. esqueço da vez que constelamos e ainda não tínhamos o diagnóstico. E no desenho ele ficava sempre no cantinho, sem olhar para ninguém. Uau. Ah, ele tem 3 anos e meio. Sim, porque todas as questões do pai e da mãe, né, o filho, ele é a vitrine do que ocorre com a mãe e com o pai, né? Todos os problemas, às vezes, que não são assumidos ou não são resolvidos, do pai ou da mãe ou da relação de casal, se manifesta no filho, né? Para que, de alguma forma, esse sintoma seja olhado e seja curado pelos pais. Mas, assim, procure, Paula, tanto a constelação, os florais, isso pode ajudar muito o seu filho. Eu recomendo sim, já vi casos assim muito surpreendentes aí de É. mães que constelaram seus filhos e acabaram tendo a oportunidade de curar algo nelas também. Uma coisa muito interessante que na Inglaterra, apesar de não ser reconhecido como oficial, né, no sistema público de saúde, que o príncipe Charles tentou introduzir várias vezes, né, homeopatia, florais, não conseguiu ainda. Nas escolas, as assistentes sociais que acompanham, né, porque lá as escolas todo mundo vai junto, as crianças, não importa o que seu filho tenha. Então vai autista de todos os níveis, vão crianças com dificuldade de fala, de comportamento, vão todas juntas. Em algum momento do dia, essas crianças são levadas a uma sala especial e elas têm uma aula especial. E aí, muito interessante que eles fazem uso dos florais. Que legal. Olha que só que legal. Eu falei, olha só, porque eu estava com um projeto. Eu falei, nossa, vou fazer um projeto, vou levar nas escolas. Dificuldade de aprendizado. Tem uma florzinha básica que se chama Chestnut Bud, né? E ele te ajuda muito a aprender qualquer coisa na vida, mas especialmente com crianças em fase de aprendizado, né? Então tem umas coisinhas básicas aí que não tem efeito secundário, não interage, não cria dependência, ou seja, recém-nascido, grávidas, idosos, crianças, qualquer um pode tomar. Se a minha filha vier aqui hoje, isso aqui é o estoque, tá? Disso aqui eu uso 2 gotinhas para preparar um vidrinho de 30 mililitros. Se a minha filha vier aqui hoje e virar esse vidro que ela já fez na boca dela, não acontece nada, né? É muito, muito, muito seguro.
Então, a gente deveria fazer mais uso, né, do que não cria dependência, do que não tem que entrar no nosso sistema, né, faz um exame de sangue, vai estar lá, tomou florais, não Uhum. sai, porque não tá aí, né? Ó, a Muito Iraísa legal, está isso é dizendo aqui, né? fantástico. Uma amiga descobriu a superdotação da filha. É, a Paula falando, quem eu devo procurar aqui, já que você está fora? Então, Paula, eu estou fazendo constelação online com bonequinhos, com imagens internas. Se você quiser depois me procurar, manda um e-mail para mim, contato@aliciaduarte.com, ou escreva aqui no próprio Messenger, né, um inbox para mim. Mas se você preferir fazer pessoalmente, em grupo, também eu posso indicar, tem ótimas facilitadoras aí em Curitiba, que trabalham em Curitiba, eu posso indicar para você também. É, florais, a Vivian não está podendo ainda fazer atendimento online, né, Vivian? Mas vocês também podem procurar aí na cidade de vocês, algum terapeuta. Tem muita gente que também faz atendimento online. Graças a Deus a gente tem bastante gente trabalhando com isso, né? E a gente está aqui levando informação para vocês e a gente espera que com isso você desmistifique um pouco dessas duas terapias, né? E que vocês também possam ver de que forma isso pode ajudar vocês e também recomendar esse trabalho para quem está precisando, desde aquele ponto de vista da boa ajuda, né? Que é ajudar o outro a se ajudar. Podia criar gift cards, né? Eu falei, o gift card só não funcionaria, né? Um cartão assim, um vale constelação. Porque eu acho importante, é um vale, até pensei, um vale tratamento com florais de Bach, né? Que é o tratamento que a gente se recomenda é sempre de 3 meses, para ter um acompanhamento, né? Apesar do ciclo ser de 21 dias, a gente aí faz uma revisão das flores, né? E continua por 3 meses. E os resultados são maravilhosos. Mas a gente não pode fazer isso do gift card, né? Dar para você uma sessão. Por quê? Porque eu acho muito importante sempre a pessoa procurar e a pessoa conversar e sentir afinidade. Né? Com o Imagina se uma pessoa que, terapeuta. nossa, eu não gostei, vou ter que fazer 3 meses, eu vou ter que fazer. Já não vai dar certo. Então, gente, tem Uhum. muitos profissionais aí, conversem. Sempre que eu indico um profissional, né, por ordem até do nosso registro no Bat Center, a gente nunca indica um só. Se eu não tiver mais que um para indicar, eu tenho que ligar para alguns, perguntar como está a agenda, perguntar como é o trabalho, conhecer um pouquinho, como eu fiz com a Alice, para poder indicar um profissional que eu conheça algo dele, né? Mas que foi assim, se eu sentir afinidade ou não é uma coisa, que a pessoa vai sentir afinidade é outra, que é muito importante, né? Que o paciente se afine e goste, fala, nossa, gostei, E tenha gostei do tom de confiança, voz, né? gostei. Exatamente, é muito Senão a importante isso. terapia não Então, funciona. Se a pessoa não tem afinidade e não confia e não tem confiança, não funciona a terapia. E eu ainda exatamente. acrescentaria uma coisa: não funciona o gift card porque a pessoa tem que ela pagar. Não adianta o outro pagar por ela, senão a pessoa não dá valor para a terapia. Isso é muito verdade, Alice, muito verdade, porque eu comecei fazendo atendimentos grátis, né? Quando eu comecei, bem no comecinho era pro bono. Então você vê que a pessoa não esquece de tomar, não compra, tipo, não tem valor aquilo. Não Eu dá falo, valor gente, para a terapia. realmente, E não minhas amigas funciona a tinham razão. terapia. Como ela não dá valor para aquilo que ela recebeu, porque na constelação familiar a gente fala, sabe por que isso não funciona? Porque tem uma violação de um princípio sistêmico muito importante, que é o equilíbrio entre dar e tomar, o equilíbrio de troca. Aham. Então, quando nós terapeutas, a gente está dando para o cliente uma solução, para o nosso cliente, para o nosso paciente, a gente está dando uma cura, um benefício, um conhecimento, uma solução. A gente entrega muito, como os professores, os médicos, né, os pais, Uhum. os educadores, a gente entrega muito e como retribuição, a gente tem que ter a contrapartida do cliente também, para poder equilibrar a relação. Senão, não funciona a relação, não funciona a terapia. É um princípio do dar e tomar mesmo. Muito legal essa explicação. Eu tenho, quando eu fazia slings, né, para vender, há 5 anos que eu comecei a fazer slings, apoiar as mães com isso, eu tenho o número até hoje. Eu dei 17 slings. Eu dei de presente, né? Ah, eu quero muito usar, vou usar, dei. Sabe quantas usaram? Quantas? Uma. Ah, Os então, números são ótimo claros. feedback. Eu sou engenheira, os números são claros. Não, um sling custa tanto. Eu já não
posso nem vender sling agora, mas tem o preço, né? É o preço do trabalho, é o preço do investimento, enfim, é isso do dar e É. receber. Muito certo isso. Pena que eu não Então tem que escutei sempre isso equilibrar. antes. Se de alguma forma você recebeu algo, você tem que entregar de novo outro algo para que essa relação se equilibre e que a relação continue funcionando, né? Senão ela interrompe. Então é importante a gente observar esse princípio aí em todas as nossas relações. Muito bom, adorei. Nossa, Bom, gente, então a aprendi gente já está muito. aqui há quase uma hora. Agradeço muito a sua presença. Acho que esse bate-papo foi muito bacana. Espero que tenha ajudado as pessoas que estão aqui. Tem muitas mães, espero que elas possam conhecer seu trabalho. Divulga aí, você tem um canal no YouTube, divulga suas páginas para que as pessoas. Eu sei que você não está atendendo, mas você está dando muito conteúdo relevante que ajuda muita gente. Então, aproveita aí e divulga os seus canais. Essa é a ideia, né? Manter vivo, e sempre digo, a ideia, eu não estou ganhando nada com isso, né? O que eu ganho é que as pessoas saibam onde buscar ajuda e passem por uma maternidade melhor e tenham convivências melhor e criemos uma sociedade melhor. Então, é, esse é um sonho, né? É a conquista de um sonho, eu acho, que a gente está fazendo, divulgando, informando. Meu site no Facebook, minha fanpage é @equilíbrio materno, tem uma em espanhol e em inglês, que é @maternitybalance. E meu canal no YouTube, que eu queria agradecer as pessoas que se inscreveram, convidaram amigos, que eu já pude personalizar minha página, ó, muito obrigada. É Vivian F. Aguiar. E eu vou tentando melhorar a qualidade dos vídeos, né? Tem uma amiga que tá profissional já. Eu falei, eu não tenho tempo ainda de sentar e editar, mas eu tenho muita coisa para falar, então eu vou seguir falando. Enquanto Importante. isso, pode Eu entrar sempre lá, gosto né? do princípio, melhor feito do que perfeito. Se você tem Muito conteúdo bom bom. para fazer, se você tem conteúdo bom, não pode ficar esperando a perfeição da tecnologia para poder fazer um vídeo. Se você tem conteúdo, vamos compartilhar, né? E a Muito gente vai legal. Olha, minha aperfeiçoando no Rockwater me processo. ajudou muito, porque eu sou era muito perfeccionista. Ainda sou, na verdade, porque o Rockwater é uma florzinha que tá sempre na minha fórmula. Que assim, se eu não vou fazer, porque isso não vai ficar perfeito, então não vou fazer. Eu era Mas assim muito bom isso. também. Eu era assim. E foi fazendo periscopes por 2 anos, toda quarta-feira eu aprendi a melhor feito do que perfeito. A gente vai Muito trabalhando bom. dessa forma. Porque se esperar todas as condições, Adorei. você nunca faz, né? Nunca faz. Ficou para ser mãe, né? Nunca existe melhor momento. É Sempre. verdade, que nem ser mãe, você fica esperando. Eu, por exemplo, esperei a vida inteira para encontrar as condições perfeitas e elas nunca chegaram, né? Eu já estava com 39 anos e foi assim. E é Imagina. perfeito nessa imperfeição, né? É, muito bom, Alice. Adorei. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Pelo convite. E Beijo vamos falar, pessoal, grande. para fazer em espanhol, hein? Vamos fazer em espanhol? Isso, vamos fazer em espanhol. Eu sei que tem bastante gente que segue a Vivian, que são de vários países, né? Do Chile, do México. E eu Isso, também, Costa agora morando Rica. no Chile, tem muita gente aqui também que eu estou divulgando meu trabalho aqui agora em espanhol, então vamos fazer uma live em espanhol. E para vocês que estão aqui, esse tema rende muito, acho que a gente pode, a cada 15 dias, fazer uma live sempre sobre esse tema da maternidade, ou a gente pega sempre um tema dentro desses macro temas, né? E a gente faz lives Isso. temáticas, né? Utilizando, somando Uhum. nossos dois conhecimentos com as duas técnicas aí, e a gente sempre tira Isso. um tema. Vocês podem também sugerir para a gente que tema que vocês gostariam que a gente falasse, né? Seria legal se a gente tivesse essa interatividade com vocês. Seria muito legal mesmo, porque o que mais as pessoas estão precisando. O que acontecia muito comigo, Alice, quando eu comecei a fazer meus vídeos, era que eu falava que as mães, os problemas das mães chegavam de baseada. Eram mães de regiões diferentes do país, de lugar diferente, de país diferentes, mas chegavam sempre naquela semana, tipo, nossa, tive 6 casos com a mesma temática. Então, aquela semana a temática era essa: maridos que não cooperam, né? Assim, ressentimentos com relação ao parceiro, que isso acontece muito. Nós temos expectativas muito altas, né? Do que vai ser o pós-maternagem, o pós-parto, e a coisa vem do jeito que a gente nem esperava. Então, acontece bastante. Então, seria bem legal se pudessem dar realmente sugestões pra gente, né? Tá bom? Adorei aquele teu vídeo, né? Como lidar com o marido briguento. Adorei. Imagina por quê, né? A gente não tem, né, problema com o marido nunca, né? Então a gente nunca precisa dessas Nunca! coisas, né? São santos, nossa, olha, muito floral, eu falo, muito floral. É baldes de floral, né? Então, a gente podia fazer uma votação aí dos temas aí mais populares e a gente pode até fazer uma enquete, olha lá. A gente pega assim
quais que são Boa os ideia. temas que estão meio comuns entre meus clientes, você faz com seus clientes, e a gente junta os principais, coloca aí, faz uma enquete no Facebook e ó, o que você acha? Eu vou esperar pelos seus, porque eu já não tenho mais. Agora eu tô na fase dormente aqui. Ah, mas você tem teu histórico, né? Ah, tenho, isso tem Então, bastante. Mas é legal ver quando a energia chega, né? Vamos fazer, vamos fazer. Eu vou entrar na página, ver o que tá acontecendo com as mães da minha página. O que tá pegando mais, né? legal. Tá bom, muito Obrigada, bom. Vivian. Tenham vocês todos aí um ótimo fim de tarde, né? Um ótimo dia de trabalho e a gente espera vocês na próxima live. Beijo grande, Vivi. Obrigada por você ter participado. Perfeito. Beijo, eu que agradeço. Muito obrigada de coração. Tchau, tchau. Tchau.